Quando anunciaram a luta entre Anthony Joshua e Jake Paul, eu deixei bem claro aqui a disparidade técnica que existia entre os dois. Algo que ia muito além da discrepância física. A gente estava falando de um super campeão, um dos 3 maiores da sua geração, que treina há quase 20 anos e que basicamente zerou o boxe, sendo campeão unificado dos pesos pesados e medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de 2012, os 2 ápices que qualquer pugilista pode sonhar em atingir. E do outro lado a gente tinha um youtuber que, de fato, se tornou um boxeador profissional, mas que, querendo ou não, treina há 5 anos e a maior parte da carreira dele foi enfrentando ex-lutadores do UFC acima dos 40 anos de idade. Era a aposta mais fácil que eu já vi nos últimos anos. E a luta só durou mais do que o esperado porque o Jake Paul literalmente correu do leão até não aguentar mais. Quando as pernas cansaram e ele já não podia se movimentar da mesma forma, foi questão de 1 round e meio pro Anthony Joshua aplicar 4 knockdowns e quebrar a mandíbula dele. Só que apesar de toda essa disparidade tanto técnica quanto física, nessa luta de boxe que mais parecia, trazendo pro futebol, uma partida entre o Real Madrid e o Sport Clube do Recife, as odds da stake estavam bem conservadoras, apontando que Jake Paul era azarão apenas na proporção de 8-1. Sim, já é uma odd bem alta, mas dadas as desvantagens que ele estava enfrentando, eu achava que seria algo na casa dos 15-1 ou coisa do tipo. Tá bom, por que eu tô falando disso já que a luta acabou, já passou faz mais de um mês? Acontece que recentemente apareceu uma odd bem mais chamativa do que a luta entre Jake Paul e Anthony Joshua. Um número bem maior, bem mais expressivo. E essa zebra é o próximo adversário do Umar Nurmagomedov, segundo no ranking peso galo do UFC, primo do Khabib, e cujo adversário é azarão contra ele na proporção de 10-1. Pra vocês terem noção, essa é a maior odd, a maior zebra de todo o UFC nos últimos 5 anos. Em outras palavras, segundo os apostadores da stake, a chance desse cara vencer o Umar é menor do que o Jake Paul vencer o Anthony Joshua. E dado o comparativo que eu fiz agora, você deve estar se perguntando, nossa, mas quem é esse cara que vai lutar com o Umar? Será que é um estreante? Um cara desranqueado que pegou a luta em cima da hora, não teve tempo para se preparar? Por isso existe essa disparidade toda? Não, meus amigos, o adversário do Umar Nurmagomedov no UFC 324 vai ser o bicampeão do UFC, Deiveson Figueiredo, o deus da guerra brasileiro que aparece como a maior zebra de 2026 em todas as lutas marcadas do UFC esse ano até agora. Para vocês terem noção, a segunda maior zebra de 2026 até agora, segundo as odds da stake, é o Andrei Puliaev, próximo adversário do Ateba Gautier, que é uma das maiores promessas do peso médio, que vem de 8 vitórias seguidas, todas por nocaute e 7 no primeiro round. O Puliaev é zebra contra o Gautier na proporção de 7-1. De verdade, essas odds de Deiveson contra o Umar é uma das coisas mais absurdas que eu já vi nos últimos anos. Porque mesmo que você ache que o Umar vai vencer, e eu de fato considero ele favorito, não tem como justificar toda essa disparidade, não faz o menor sentido. Ele não tá pegando um desranqueado ou um estreante, ele tá pegando um ex-campeão do UFC. Pra vocês terem noção, até o Merab Dvalishvili, que deu um 5-0 no Petr Yan na primeira luta, na revanche era favorito somente na proporção de 4-1. E olha que a gente já tinha visto como foi o primeiro encontro. E olha só o que aconteceu, o Petr Yan ganhou. E olha, eu acho que o Umar vai ter um certo trabalho contra o Deiveson. Pelo menos não vai ser luta fácil. O primo do Khabib de fato é um lutador muito completo, ele tem material pra ser campeão dessa categoria, mas já mostrou que também tem falhas, e é humano, tanto que já foi manobrado pelo Merab Dvalishvili. E na última luta, contra o wrestler carrapato Mário Bautista, ele tomou knockdown. E não é como se o Mário Bautista fosse o Canelo Álvares, pelo contrário, esse foi apenas o segundo knockdown que o Mário Bautista conseguiu aplicar em toda a sua carreira. E isso é perigoso, porque do outro lado a gente tá falando de Deiveson Figueiredo, um cara que é conhecido por colocar muita potência nos golpes. Sabe o atual campeão da categoria, Petr Yan, que é conhecido pela defesa, por ser um cara muito sólido, que aguenta a porrada, difícil de cair? Pois bem, o Deiveson deu knockdown no Petr Yan, fora que ele foi o primeiro a dar o knockdown no Marlon Vera, que nunca foi nocauteado, em 28 lutas. Sean O'Malley teve 5 rounds, sentou joelhada, sentou chute, sentou soco e não conseguiu dar um knockdown no Marlon Vera. Fora que o Deiveson é um sujeito difícil de quedar e controlar no chão. Ele tem muita força, é explosivo e é muito liso, ensaboado. É só você ver as lutas dele contra o Brandon Moreno e ver as raspagens que ele deu no mexicano. Além disso, ele tem uma belíssima guilhotina. Se o Umar for brincar
de dar o pescoço como isca, pode ser que o Davidson aproveite a guilhotina e o tiro saia pela culatra. Calma, não tô ignorando aqui os fatos. O Davidson também não tá na melhor fase, ele vem de 2 derrotas nas últimas 3 lutas e o Umar de fato vive um momento melhor e, como eu falei, tem material pra ser campeão. Mas ainda assim não justifica o Davidson ser a maior zebra de todo o UFC nos últimos 5 anos. 10-1 é desproporcional. Seguindo esses números, o Jake Paul tinha mais chance contra o Anthony Joshua do que o Davidson contra o Umar. Isso não faz o menor sentido. Sendo que nesse caso, o Davidson tem mais experiência do que o próprio russo. Mas e aí, Carlos, o que a gente pode fazer com essa informação? A melhor coisa que você pode fazer é tentar a sorte. De verdade, eu acho que vale a pena você jogar uma graninha no Davidson, porque qualquer trocado vai se transformar numa fortuna. Se eu jogar 10 reais no Davidson e ele ganhar, vira 100 reais. Por isso, acho que é uma boa oportunidade para você criar sua conta na Stake através do link que vai estar no primeiro comentário fixado e colocar o código FigueiroUFC para aproveitar essa odd maluca e também as promoções que estão sendo preparadas para o UFC 324 e 325. E aí, você confia que o Davidson vai quebrar a banca e surpreender o Umar Nurmagomedov, calar a boca dos russos e dos críticos e de todo mundo que tá jogando contra ele? Pois bem, eu vou fazer minha aposta no Davidson, porque se perder, perco pouca coisa, não vai fazer tanta falta assim, mas se eu ganhar, meus amigos, eu apareço aqui de Mercedes. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.